Oi, Claudinei. Queria que você falasse disso, desse momento dele no corredor da morte e as angústias dele. Esse momento foi muito forte para ele, tanto que a biografia dele, tem um escritor, Joseph Frank, que vai narrar. Segundo ele, não só ele, mas alguns companheiros ali que foram condenados à morte, ao fuzilamento, né, na verdade, eles iam ser fuzilados, e pouco antes o czar mandou soltá-los, era o Nicolau I primeiro, né? Não era mais para matá-los. E aquele momento é muito assim, quando você lê, inclusive no livro O Idiota, tem logo no começo, ele narra isso, mas ele narra Ele como coloca se fosse um num prisioneiro outro na personagem. guilhotina. Ele Era coloca um outro na boca de personagem. um outro personagem. Isso, só que era na guilhotina. Aí ele começa a falar, o problema não é saber que você vai morrer. O problema é quando a sua cabeça está no cadafalso e você começa a contar, daqui 2 minutos vão soltar a lâmina. Daqui faltam 30 segundos. Então ele vai narrando de uma forma que vai dando uma angústia, cara, que você fica imaginando. O barulho da lâmina é o momento mais angustiante. Né? Então ele narra aquela véspera da morte, a pessoa se preparando para morrer. E aí, quando chega na hora de fuzilá-los, muda-se. Foi um negócio tão assim pensado que parece que falaram para eles. A ordem foi o seguinte: espera até o momento final, depois você solta os caras, eles não vão morrer. E diz um dos biógrafos que alguns que estavam com ele enlouqueceram, os caras ficaram loucos, né? Porque estava preparado para morrer, não, aí só que aí ele vai para a prisão, vai para Omsk, na Sibéria, né? Fica lá 4 anos preso na Sibéria. Ele escreve o livro Recordação da Casa dos Mortos, né? Tem um livro que narra ali ele na prisão. É uma experiência que mexeu muito com ele. Ele escreve por irmão dele depois, né? Como é bom estar vivo. Vou te interromper de novo. Cara, você Pode tem que falar. dar sei lá, uma medalha, um troféu, sei lá o que você tem que dar para esse cara que fez a palestra lá e falou que todo pastor tinha que ler Dostoiévski. Pô, ele sabia do que ele estava falando, cara. Sim, sim. Nossa, é muito. E até hoje eu recomendo, porque é muito humano, lida muito com angústia. Porque, por exemplo, para ele, que é essa questão da mística, influenciou muito a partir disso também, né? É um cara muito cristão, um cara cristão. O Dostoiévski é cristão. É verdade que no fim da vida dele, ele pediu uma Bíblia, cara, quando ele estava no leito de morte? Foi o Novo Testamento, né? Ele pediu para ler para ele. Ele gostava muito do Evangelho de João. O Evangelho de João, né? Era o evangelho preferido dele. Tem por exemplo, ele tinha uma dificuldade com as ciências modernas também. Nós estamos falando do século XIX, né? Na Rússia. E na Rússia tinha uma forte influência ocidental, que eram as influências que estavam ali pressionando, né? Imagina, o século XIX, passou a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a ideia do progresso, né? Do positivismo. Então, era uma força que estava chegando ali, e, ao mesmo tempo, uma resistência com o que era chamado de eslavófilos, que eram os nacionalistas russos. Era um país agrário na época? Ele é um país que tinha agrário, tem algumas questões tribais, mas no século XIX era muito forte, e o Dostoiévski começa a perceber esses movimentos dos servos, das revoltas, tanto que o último livro do Joseph Frank, que narra a biografia dele, não só da biografia dele, mas do século XIX da Rússia, o último livro tem 900 e poucas páginas, se chama O Manto do Profeta. O Dostoiévski está percebendo o que iria acontecer, o que aconteceu em 1917, né? Parece que ele está vendo isso. E ele é de 1840, a sua juventude, e 20 anos depois, porque ele passa um tempo na prisão e tudo mais, muda muito a Rússia. A Rússia é outra Rússia. E ele tem muita dificuldade com isso, por causa das influências nihilistas, né, muito forte na juventude, muito forte o ateísmo, as questões políticas que estavam a influência socialista, né? Daí A formação dele, ele era o quê? Engenheiro?
Engenheiro militar. Engenheiro militar, né? Era muito comum isso na Rússia, né? A formação militar, né? Tá. Só, assim, por uma questão de administração do tempo aqui do vídeo, Tá. eu queria que você me falasse se ele, por que que ele, a literatura dele tomou essa repercussão? Ele tinha uma visão da alma humana universal, era isso? Isso. É assim, eu gosto do Berdyaev, que é um estudioso do Dostoiévski, né, filósofo. Ele diz que o Dostoiévski ele não era um psicólogo, ele era um pneumatólogo, né? Era alguém que lida com o espírito, com a interioridade humana, né? Posso te provocar um pouquinho, já que você tocou nesse assunto? Pode, Você claro. é dicotomista ou tricotomista? Não, não sou nenhum. Isso é resposta de mineiro. Eu não sou nenhum nem outro, muito pelo contrário. Sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Né? Deixa eu te contar uma história. Uma vez eu passei, mesmo porque sou ponto de vista bíblico, cabe as duas linhas, né? Mas uma vez eu perguntei para um velho teólogo mineiro, já velho, não vou falar o nome porque você conhece, e ele é mineiro, né? E estava passando assim no corredor e ele sabia que eu gostava de colocar pimentinha nos estudos, né? Falei para ele, você é tricotomista ou dicotomista? Aí ele passou, foi, voltou, falou bem baixinho, tri, foi embora e voltou. Por que que eu te interrompi um pouquinho? Porque essa questão da tricotomia na teologia fala em corpo, alma e espírito. E tem uma zona intermediária aí que seria a alma, assim, seria ligada às emoções e o espírito ao eterno, né? Mas que interessante você falar desse cara que aborda o Dostoiévski com essa perspectiva. Mas desculpa aí, te interrompi só para dar uma quebrada no vídeo mas é aqui. bom você falar, porque assim, essa construção de dicotomia, tricotomia, isso vem do mundo grego, né, que divide o ser humano. Por exemplo, mas para o mundo bíblico não existe essa divisão. A alma a palavra pneuma, vem lá também do Antigo Testamento, né, que tem a ver com a interioridade humana, o espírito também. O espírito é o puá, o pneuma, é o grito pela transcendência. Você é dicotomista. Não, nenhum. É assim, o ser Não, não, humano, por tranquilo. exemplo. Tô brincando. O ser humano, ele tem a sua interioridade, né? E aí o Berdyaev, que vai falar do Dostoiévski, ele fala que ele é um pneumatólogo, ele lida com o sobrenatural, ele não é um homem do natural, ele é o sobrenatural, né? Então ele lida com as malditas questões humanas, ele usa essa expressão, né? Eu acho isso muito forte, as malditas questões humanas, a angústia, porque, por exemplo, para o mundo oriental, para a mística, a liberdade tem a ver com sofrimento. Mas como é que chama esse cara aí que você está falando que estudou Dostoiévski? É o Nikolai Berdyaev. Esse cara me parece meio Baudelaire, cara. Quando ele fala em malditas questões humanas aí que você falou, Baudelaire é que gostava disso, de se colocar com um pessimismo, né? Mas é que assim, a gente gosta, por exemplo, se a gente usar a palavra angústia, você quer ver uma coisa que angustia muito é a dúvida, né? A dúvida é um problema. Você pega e é um instrumento de construção do conhecimento, né? Você provoca a dúvida, você fragmenta e reconstrói, né? Sim. Para a fé, por exemplo, a nossa fé, a dúvida, ela está muito mais perto da fé do que a certeza. Veja bem, você só crê porque tem dúvida. Senão você não precisa crer, não é? Eu tenho dúvida. Aí você pega o diálogo de Ivan Karamazov, lá nos Irmãos Karamazov, com o seu irmão Alyosha, você vai ver o diálogo ali. O Ivan é um niilista, ele é atormentado pela dúvida, o tormento. Você vê o tormento ali. O Alyosha também tem, só que ele busca em Cristo, ele busca na fé as respostas para a sua vida, porque ele sabe que a vida não dá conta. Então, é muito presente isso. Ele assume, o Dostoiévski diz assim, eu não sou pessimista nem otimista, eu sou um realista. Ele trabalha com realismo. E o Berdyaev vai dizer que ele é um pneumatólogo, né? Alguém que lida com o drama o drama humano. E o drama humano, ele diz as malditas questões humanas, ou os monstros da sua desgraça, né? Conforme
Ele usa esses termos pesados para lidar com a existência, cara, com a existência humana. Tanto que o Dostoiévski influencia o Sartre, o Freud, o Nietzsche, tem influência nesses campos aí. Muito. O Nietzsche cita ele, gosta muito dele. Ele tem um livro que se chama Memórias do Subsolo, ou Notas do Subterrâneo, depende da tradução, que o Nietzsche diz que ele escreveu com sangue aquilo ali, né? Há uma influência. Nietzsche, o Sartre, por causa do existencialismo. Então, o mundo ocidental é influenciado por ele. Por isso que ele é um literato assim que ele transita na religião, na filosofia, na literatura, na sociologia, até na medicina, porque ele tinha um problema de epilepsia e ele descreve os problemas dele quando ia dar as crises epiléticas dele. E tem trabalhos escritos que eu pesquisei sobre a epilepsia dele em faculdade de medicina, né? Discutindo um pouco da questão da sua epilepsia. Se a gente estiver interessado no seu livro, esse livro aqui, ó, A Espiritualidade em Dostoiévski, eu acho que vai ser meio difícil alguém não se interessar em comprar esse livro depois dessa abordagem, dessa sua perspectiva. Eu considero um privilégio ter a oportunidade de conversar com um teólogo, filósofo e que gosta de literatura. Eu acho que essa conjugação de fatores aí, ela é meio rara. Então, quem quiser comprar, como é que faz? Ainda tem ou já? Como é que faz para comprar o teu livro? Então, como é que faz para comprar? Vão ter que esperar sair aí, tá no prelo, né? Tem que esperar, tá no prelo, mas tem alguns artigos talvez na internet com esse título, você consegue alguma coisa, né? PDF, algumas coisas assim, mas o livro vai ser republicado, uma outra publicação. Estou esperando aí. Seria legal você pedir para a editora nova colocar em e-book. Eu estou numa fase de só ler e-book, cara. Eu baixo e fico lendo e-book agora. Melhor, né? E tem uma coisa, você sabe que hoje a gente é rastreado e mapeado, né? Tudo que você pensa, tudo que você lê, tudo que você come, todo mundo está sabendo. Então eu falo para minha mulher, minha esposa, eu estou achando ótimo ser rastreado, porque os caras estão me mandando informação do que eu teria que pesquisar. Mas tá legal. Só colocar eu só esqueci de colocar, não sei se... Que a ideia era aproximar o século XIX da Rússia, Dostoiévski, com a teologia latino-americana, né? Que era um contexto um pouco parecido com a questão do povo, mas principalmente porque tem um teólogo, o Juan Luis II, na América Latina, que ele pesquisou o Berdiaev, e o Berdiaev pesquisava Dostoiévski. Então, no pensamento do segundo, a gente vê bastante influência, principalmente quando ele discute sobre a liberdade, né? É o Cristo da liberdade. Então, isso, a gente percebe isso na linguagem. Embora o segundo seja um teólogo da libertação, mas ele trabalha muito mais a questão liberdade, não a libertação com uma leitura marxista. Ele não faz uma leitura marxista, ele faz uma leitura em Berdiaev, que é Dostoiévski, né? Então, a gente percebe que ele vai para uma outra direção dentro da teologia da libertação, que não é pelo olhar, pela hermenêutica marxista, é um outro olhar. Então, a gente vê Dostoiévski aí na compreensão da liberdade ali, essa construção, né? Que interessante, cara. Que interessante. Infelizmente, a gente é limitado pelo tempo aí, sim. Mas eu queria te agradecer bastante. Tá bom? Muito obrigado. Opa, eu que agradeço. Valeu. Um abração. Um abraço, viu? Valeu.